Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira. Que o poder do Santo Espírito venha nos dar sabedoria nessa manhã. Que o poder do Santo Espírito venha nos dar graça, plenitude. Que hoje seja um dia diferente, um dia de vitória. Que Deus abençoe você, a sua casa. Receba nessa manhã as bênçãos do céu sobre a sua vida. Que a graça do Altíssimo e poderoso Deus esteja sobre nós em todo o tempo e que nessa manhã nós possamos ouvir a voz do Senhor, que nessa manhã nós possamos ouvir todas as verdades que o Senhor tem para falar conosco, que nessa manhã nós possamos ouvir a voz de Deus e que todas as outras vozes possam se calar, que nessa manhã Deus fale ao nosso coração e que nada possa impedir o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Hoje é um dia especial que temos para vencer, que temos para viver, que Deus nos proporciona e estamos aqui para viver este melhor de Deus, na graça, na plenitude do Espírito Santo. Abra aí a sua Bíblia, sua bússola diária, no livro de 2 Samuel, capítulo 17, 21, vai dizer assim: E aconteceu que depois partiram, saíram do poço e foram e disseram ao rei Davi: Levantai-vos e passai rapidamente o rio, pois assim aconselhou Aitofel contra vós. Então Davi se levantou com todo o povo que estava com ele e passou o Jordão. E ao amanhecer, não ficou nenhum só que não tivesse passado o Jordão. Glória a Deus. Eu estive aqui meditando nessa manhã um pouquinho sobre esta palavra, sobre o conselho. Nós vamos ver neste capítulo 17, 16 e também no capítulo 15, né? Para entender essa história mais profundamente, nós temos que começar a ler um pouquinho antes. Então nós vamos ver que ali há uma desavença entre Absalão, filho de Davi, e Davi. E Davi se torna um fugitivo. E alguns, a maioria, seguem Absalão. E nesse momento, um dos grandes conselheiros que o rei tinha, Aitofel, ele fica do lado de Absalão. E é um grande conselheiro, só dá bons conselhos, né? Considerado como um bom conselheiro. E nesse momento, Davi está fugindo e Absalão está atrás. Então ele pede conselho a Aitofel. E Aitofel dá um conselho. Mas nesse mesmo momento existe Uzai. Uzai era um amigo fiel de Davi. Só que a um dado momento Davi pede para Uzai ir e se dedicar a Absalão para que Davi pudesse ter as notícias do que está acontecendo, como um infiltrado. E também tinha duas pessoas chamadas Aimás e Jonatas, que eram os que traziam a notícia para Davi. E esse momento acontece, a qual Absalão pede conselho, Aitofel dá um bom conselho, porém Deus faz com que este conselho seja negado, porque no capítulo 15 nós vamos ver que Davi roga a Deus que os conselhos de Aitofel sejam vistos como os conselhos de um louco, que os conselhos de Aitofel não façam mais jus, que os conselhos de Aitofel não tenham mais valor. E aqui nesse momento, Deus age de uma forma respondendo à oração de Davi do capítulo 15. E os conselhos de Aitofel não são vistos com os bons olhos. E Absalão pede o segundo conselho de quem? De Uzai, o amigo de Davi. Por quê? Porque Uzai conhecia Davi. Então, como ele prometeu que estaria ali do lado de Absalão, Absalão pede conselho a Uzai. E quando ele pede conselho a Uzai, Uzai diz: olha, dessa vez o conselho de Aitofel não foi bom.
Dessa vez o conselho de Aitofel não é viável. Por quê? Porque Davi é um homem de guerra. Os homens valentes que estão com ele são homens amargurados, homens que não têm nada a perder, homens que vão fazer de tudo para vencer. E Davi, ele não vai ficar, no meio do seu exército. Davi vai se refugiar numa caverna, vai se esconder. Então não adianta atacar, que vocês não vão conseguir matar o rei, que era o intuito principal, matar o rei. E então Absalão vê com bons olhos essa ideia de Uzai. Então o conselho de Aitofel foi visto como um conselho de um tolo, não foi seguido o conselho de Aitofel nesse momento. E então Uzai dá outro conselho, Uzai usa de outro conselho para com Absalão, para que Aimás e Jonatas pudessem levar a mensagem ao rei Davi. E Jonatas e Aimás levam a mensagem ao rei Davi e entregam a Davi aquilo que ele precisava ouvir. Dão tempo ao rei Davi de fugir, dão tempo ao rei de atravessar o Jordão. Então o rei atravessa o Jordão com todo o exército, com todo o povo. E aí entra aqui o versículo que eu li. Levantai-vos e passai rapidamente o rio, pois assim aconselhou Aitofel contra vós. Então, o conselho de Aitofel foi o rei não seguiu prontamente o conselho de Aitofel, porque Uzai quis ganhar tempo, porém vieram e disseram para Davi: foge, atravessa o rio para te salvar. E assim fez. Davi se levantou e fugiu e passou o Jordão. E ao amanhecer não tinha mais ninguém do lado do Jordão. Então Davi foi salvo naquele momento por um conselheiro, foi salvo naquele momento por alguém que tinha dado um conselho ao outro rei, ao filho dele, e livrando ele da morte, livrando ele de perder a vida. Então aqui nós vamos ver nessa manhã que Deus ouviu a oração de Davi, considerando o conselho do grande conselheiro Aitofel inútil, considerando o conselho de Aitofel, ele era bom na verdade, mas Deus aqui, ele tira a noção de um conselho bom. Deus aqui, ele faz com que Absalão queira ouvir uma segunda opinião. Então nós vamos ver que nesse momento Deus agiu a favor de Davi, porque Davi pede no capítulo 15 que o conselho de Aitofel não seja viável, que os conselhos de Aitofel não possam prevalecer contra ele, porque Aitofel ali naquele momento, naquele tempo, ele estava sendo um traidor de Davi. Então nós vamos entender que todo traidor, ele não prevalece até o fim. E a história de Aitofel é muito triste, porque no final das contas, que o conselho dele não foi bem sucedido, ele vai para casa, ele pega seu jumento, vai para casa, prepara a sua casa e se enforca. Então nós vamos ver que o grande conselheiro permaneceu, findou os seus dias numa forca. Ele mesmo tirou a sua própria vida. Ele mesmo não conseguiu segurar a dor da traição, de ser um traidor, porque é ele que era o traidor, era ele que carregava a traição dentro de si. Então nós vamos entender nessa manhã Deus falando aos nossos corações que nada vale você trair a confiança de alguém. Nada vale você trair a quem depositou confiança em você. Não é grandioso, você pode estar numa grande posição, você pode ter uma grande posição, talvez por traições, talvez por ter feito mal ao seu irmão, mas sempre chega. A conta chega, o momento de pagar chega, E aqui nós vamos ver que o rei Davi tinha as costas largas com Deus. Ele também tinha uma intimidade com Deus e ele orava ao Senhor. E quando oramos ao Senhor, temos a nossa resposta. Quando oramos ao Senhor, temos as respostas da parte de Deus. Se eu não te ouvir, eu morro, diz aqui o fundo da
meu fundo musical dessa manhã. Se eu não te ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, eu prospero. Então é assim, quando nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos os conselhos bons que vêm da parte de Deus, ouvimos os bons amigos que Deus coloca no nosso caminho, nós atravessaremos o Jordão e chegaremos a um lugar seguro. Nessa manhã o Senhor está dando voz ativa a pessoas que querem saber o que fazer, para onde ir, como se posicionar. E o Senhor nessa manhã está dando conselho. Atravesse o Jordão. Atravesse o Jordão para que você prospere. Atravesse o Jordão para que a tua vida seja mantida. Atravesse o Jordão para que haja frutificação. Nós vamos ver que a partir de atravessar o Jordão, eles estavam cansados, eles estavam fadigados da jornada, eles estavam muito cansados, mas ele chega a Manaim. E quando ele chega na cidade de Manaim, ele recebe uma mesa no deserto. Quando Davi chega com o seu exército, com o seu povo a Manaim, ele é recebido com queijos, com melos, com grãos, com flor de farinha, com lentilhas, com camas para descansar. Olha, depois de obedecer a voz de Deus, você vai florescer. Depois de receber a voz de Deus, você vai receber uma mesa farta. Depois de receber a voz de ouvir a voz de Deus, você vai ter descanso, né? Eles estavam ali sofrendo afrontas, guerreando, fugindo, né? Mas eles atravessam para o outro lado. E quando atravessamos por outro lado, em sinal de obediência, a voz do conselho de Deus, porque foi Deus que enviou a voz, foi Deus que enviou uma voz que vinha lá diretamente do inimigo traidor. Deus enviou uma voz dizendo: atravessa o Jordão, e essa voz vai fazer com que você prevaleça, essa voz vai fazer com que você subsista, e essa voz também traz mantimento, essa voz também traz provisão no meio do deserto, essa voz traz cama para descansar, essa voz traz flor de farinha, vinho, azeite, uvas, queijos, leite, essa voz traz alimento para matar a fome, e essa voz também traz suprimento. Então nessa manhã nós vamos entender que a voz de Deus protege e a voz de Deus alimenta. A voz de Deus nos leva para um lugar seguro e nos dá uma cama para descansar. Confia no Senhor nessa manhã. Comece a tua semana acreditando naquilo que Deus tem para você. Comece a tua semana acreditando nas promessas. Comece a tua semana ouvindo conselhos certos, conselhos sábios que vêm da parte de Deus. Deus vai te dar oportunidade de receber conselho nessa manhã. Deus vai te dar oportunidade de atravessar o Jordão. Deus vai te dar oportunidade de receber a mesa farta e a cama para o descanso nessa manhã. Descansa a tua alma, teu coração. Comece essa segunda-feira debaixo de unção de Deus, debaixo de conselho da parte do Senhor. Que Deus abençoe você, que esse café com palavra possa ter te trago sabedoria nessa manhã. Que o Espírito do conselho desça sobre a sua vida nessa manhã. Glórias ao Senhor, a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, em nome de Jesus.